Bom dia, amadas e amados do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Por gentileza, dê um clique no símbolo do like para que o YouTube passe essas orações para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de equilíbrio, de amor e de equilíbrio. Nós, às vezes, sentimos muito medo de realizarmos coisas e ficamos com aquele desejo no coração. E quando falamos com pessoas, dependendo da pessoa que você fala, dos seus sonhos, a pessoa te desanima ou te encoraja. Eu vim te encorajar a falar com Deus, a conversar com o Espírito Santo, porque nós não estamos sozinhos aqui na terra. Às vezes não tem ninguém ao nosso lado, mas mesmo assim não estamos sós. Às vezes estamos rodeados de pessoas e nos sentimos só, mas também não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, de você, de todos nós. Perdão. E eu estou um pouco rouca. Peguei uma virose, vocês me perdoem. Então, nós não estamos sozinhos. O Senhor nos deu poder, amor e equilíbrio. Precisamos aprender a fazer o que Deus nos diz para fazermos. Quer sintamos medo ou não, devemos fazer coisas que precisamos, mesmo com medo, se necessário. Mas é isto que o que a coragem faz. Ela sente o medo e faz o que deve ser feito mesmo assim. O sinônimo de ousadia é coragem. Deus nos deu o espírito de covardia e não de medo. O espírito do medo, ele é do mal. O inimigo que ataca as pessoas, e tem pessoas que elas travam quando estão com medo. Porque você já viu uma pessoa falando que soa frio se precisar falar em público, que se ela for fazer determinada coisa, ela começa a tremer, ela passa mal. O inimigo, ele ataca as pessoas para que a vida das pessoas trave, para que o propósito dela, o propósito de Deus não aconteça na vida delas. Deus nos deu poder, amor e equilíbrio. Quando Davi se ofereceu para destruir o gigante, quando ele foi até o rei e ele se ofereceu, claro que Davi com certeza tinha medo daquele gigante, mas ele teve um espírito de ousadia, porque Deus coloca em nós. Vamos pedir a Deus que tenhamos poder, amor e o equilíbrio, porque o amor, ele tinha amor dentro dele, Davi, quando ele foi falar com o rei, porque ele tinha primeiro amor a Deus, quando ele declarou para aquele gigante que ele estava desafiando o nosso grandioso Deus. Ele não falou, você está me desafiando. Ele falou que ele estava desafiando o nosso grandioso Deus e Pai. Daí ele já entregou nas mãos de Deus. Quando nós vamos orar, precisamos aprender a lidar fazer a oração e pedirmos
Que Deus nos dê espírito de ousadia, de coragem e mostrar, se for uma enfermidade, mostrar que ela cai por terra, porque nós apresentamos um grandioso Deus. É um Pai que Ele é grande demais, e Ele que nos fez, e Ele nos cura, e Ele cura do medo, cura da insegurança. Ele tira toda a raiva, toda a mágoa do nosso coração, todas essas coisas ruins e palavras de maldição que são lançadas em nossas vidas, que pessoas que nos odeiam, elas não vão desejar coisas boas, elas vão desejar o mal. E o mal, ele pega aquelas palavras e ele quer trabalhar com aquelas palavras. Então, quando a gente se aproxima de Deus, a gente busca a Deus, busca a intimidade com Deus e começa a entregar as nossas dores, as nossas fraquezas e o medo a Deus, aquilo tudo cai por terra. É de verdade. Não estamos falando de algo que, será que é verdade isso? Não, é pura verdade. A Bíblia, ela não mente, é a palavra de Deus. E nós temos que aprender com essas pessoas corajosas, heróis da fé, porque Davi, ele tinha espírito de ousadia. Eu amo a história dos heróis da fé, porque isso nos encoraja, porque eles eram homens e mulheres como nós. Eles não eram pessoas diferentes de nós. Eles só tinham uma intimidade com Deus, eles oravam e eles criam no Deus que é vivo e que está nos vendo. E nós agora temos mais do que ele, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós temos o poder de Deus. Então não podemos desmerecer isso. E esse poder, ele é grandioso, porque foi pela palavra que Deus fez o mundo. Então as nossas palavras, elas têm poder. Quando você usa a sua palavra de encorajamento para alguém, você está liberando poder, vida, abundância, saúde, prosperidade, e aquilo também tem retorno na tua vida. Quando liberamos palavras de amor e poder na vida do outro, nós estamos plantando semente. Quando falamos das coisas de Deus, estamos plantando a nossa semente, porque da mesma boca não pode sair água doce e água amarga, água salgada. Então, vamos fazer as coisas certas e sem medo, deixar o medo do lado. Agora, se tiver com medo, ore a Deus, fale com o Espírito Santo de Deus e peça espírito de ousadia, aquele espírito de coragem. Davi, um dia, ele estava fugindo do rei que queria matá-lo. Saul queria matar Davi e Davi estava escondido em uma caverna. E ele entrou e quando ele estava lá fazendo as necessidades dele, o rei, Davi cortou um pedaço da túnica do rei e não deixou ninguém fazer mal, porque Davi já tinha um exército dele. E ele não deixou ninguém matar o rei. E depois ele se apresentou na frente do rei. Primeiro ele orou a Deus, se apresentou na frente do rei e mostrou um pedaço da túnica. Olha, Senhor, vou falar com as minhas palavras. Olha, Senhor, eu cortei um pedaço da tua túnica, eu poderia ter tirado a tua vida, mas por amor à tua vida eu não tirei. Por que o rei quer muito me matar, se eu não quero o teu mal? E o rei, ele viu que ele estava agindo contra Davi com inveja. Ele tinha muita inveja de Davi e ele queria tirar a vida de Davi. E ele poupou a vida de Davi, porque Deus, ele nos guarda, ele nos livra da maldade humana e espiritual. Quando fazemos a coisa certa, nós temos a proteção de Deus. Só que você precisa entender
que o que acontece de bom na vida de outras pessoas também vai acontecer na sua vida. Você só não pode ficar parado. O significado da oração. Você pode escrever orar mais ação. E em conjunto, escrevendo esse nome completo, orar e aquele maisinho das contas de mais ação. Significa oração. Nós temos que orar e ter ação. Porque a oração, ela não pode ser aquela oração que você faz e você encruza os braços e espera que Deus venha fazer tudo por você. Nós temos que orar e fazermos a nossa parte no mundo natural. Porque Deus, Ele, a partir do momento que nós oramos, Ele age através do nosso movimento. Você ora a Deus, você pede as bênçãos a Deus e depois você vê o momento certo, o Espírito Santo de Deus toca em você para você agir. E você vai sem medo, porque você sabe que não está sozinho. Tem pessoas que elas têm medo de abrir um negócio. Elas ficam com vontade, com muita vontade. E elas ficam com medo. Ah, mas o que é que eu deveria fazer? O que é que eu posso fazer? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Como que eu vou abrir? Como que eu vou fazer alguma coisa? Tem mulheres que cuidam dos seus lares e elas cuidam muito bem. Elas não se dedicaram ao estudo e elas ficam dependentes, precisando de ganhar o seu dinheiro, de ter uma vida melhor. E elas falam, e agora, o que que eu vou fazer? Porque às vezes o marido é até um marido bom, mas ele não tem condições de prover tudo para a família. Então essa mulher, ela pode ser uma babá dentro da casa dela. Ela pode pegar crianças da vizinhança e ela pode começar a cuidando com amor, fazendo seu trabalho com excelência, porque Perdão, irmãos. Porque uma pessoa, ela precisa gostar do que faz. Então, se você ama crianças, se você é uma pessoa de responsabilidade e você sabe que vai dar certo porque você ama de verdade, você tem paciência e você tem o temor do Senhor, para cuidar de crianças, para dar conta, porque lidar com vidas é muita responsabilidade e você não pode, quando está cuidando daquelas crianças, passar a sua responsabilidade para outras. Ah, eu preciso sair hoje, você fica com as crianças que eu estou cuidando, você não vai poder fazer isso, porque se acontece alguma coisa, a responsabilidade é sua. Então pense bem, mas você pode vender algo também na sua casa. Quantas pessoas começaram uma livraria vendendo cadernos, lápis na janela de sua casa? E depois aquela família, ela conseguiu alugar um lugar e abrir uma livraria, uma papelaria. Então tem várias coisas, tem vender doces na própria casa, vender, perdão, irmãos, perdão. Tem várias coisas que para mulheres que não podem trabalhar fora, às vezes tem criança e elas não podem trabalhar e elas podem fazer na sua casa, mesmo às vezes o marido não aceita. Mas todas as pessoas hoje precisam ganhar o seu dinheiro, precisa começar algo para que ela se sinta bem, para que ela possa ter a sua liberdade financeira.
E você não pode fazer as coisas com brigas na sua casa. Você vai orar, você vai pedir ao Espírito Santo de Deus que toque no seu marido, toque nas pessoas para que vá comprar os seus produtos, para que apareça aquelas crianças que você vai cuidar, para você ter o seu dinheiro mensal. E você não vai precisar ter uma carteira assinada, ou que você tenha uma faculdade, que você tenha terminado o seu 2º grau, ou pela idade que você tem. Tem pessoas que têm mais de 50 anos e elas são saudáveis, elas são produtivas e são pessoas que elas sabem fazer muitas coisas e fazem com excelência para a sua família, mas elas precisam ter sua liberdade financeira. Então tem várias coisas que você pode fazer mesmo no seu lar, cuidando da sua família. Abre uma janela na tua casa, começa a vender doces na tua sala. Quantas pessoas abrem uma bomboniere a partir de um pequeno negócio? Deus, Ele começa no pouco, Ele te entrega pouco e depois aquilo vai crescendo, porque você vai fazendo com excelência, vai orando ao Espírito Santo, Ele vai abençoando e vai levando clientes para você, freguesas, perdão. E você não pode ficar de braços encruzados só pensando, eu não posso trabalhar. Você que tem crianças pequenas, você pode vender doces na sua casa. Você coloca uma placa na sua porta, na entrada da sua casa, e você pode vender doces para crianças, para adultos, em todos os lugares. Existem crianças, e crianças amam doce. Passa, vê um docinho, já pede para o pai, para a mãe, um salgadinho. Faça sua vida andar. Não fique só esperando que aconteça algo de diferente, que alguém vá levar algo para você, que aconteça, que você jogue na loteria para você ganhar muito dinheiro. Não espere por isso. Peça a Deus sabedoria e Ele abre os teus caminhos. Quantas pessoas, elas escreveram seus livros e saíram entregando de porta em porta, saíram fazendo propaganda daquilo que fizeram, e elas são grandes escritoras e escritores hoje em dia. Tem várias coisas que você pode fazer. Bolos, doces para a vizinhança. Não pare de lutar pelo seu futuro, pelos seus sonhos. E eu estou falando de coisas pequenas que depois viram grandes negócios. E aquelas pessoas que já têm o seu negócio e aquele negócio está meio que parado, ore ao Espírito Santo de Deus, não aceite a derrota na sua vida. Nosso Deus é um Deus de excelência, um Deus de amor, e Ele cuida de todos nós e Ele quer o melhor para nós. Esther era uma mulher era uma jovem que foi preparada por Deus para libertar o seu povo. E ela foi capacitada por Deus. Ela teve que se preparar, cuidar da beleza, cuidar do corpo, cuidar de tudo por meses para depois se apresentar ao rei. E oraram por Esther, e Esther se tornou a rainha, a esposa do rei. Mas ela mesmo assim, ela não poderia se apresentar na presença do rei, ela não poderia ir até a presença do rei se o rei não a convidasse. Se ela fosse, ele não batesse o cetro no chão, ela poderia perder a vida, ela iria morrer. E oraram, jejuaram, ela e todo o povo judeu, porque iriam ser mortos. E o rei, e ela se apresentou ao rei, e ele bateu com o cetro, e ela conseguiu, eu estou resumindo a história,
porque Deus deu para ela um espírito de ousadia e ela mesmo com medo, ela foi e ela conseguiu libertar todo o povo. E aqueles que fizeram aquele mal para Esté e para a família de Esté, para todo o povo judeu, eles foram mortos. Quer dizer, aquele homem que armou tudo contra a vida de Esté e do povo judeu, ele foi morto. Não podemos parar nossas vidas por ninguém. Você às vezes pensa, mas é tão difícil. Quantas pessoas falam, mas no meu lugar eu não posso fazer isso, não vai ter saída, não vai vender, não vou conseguir. E essas palavras, elas têm poder, elas vão travando a sua vida. Não diga que você não pode, não diga que você não pode estudar mais. Tem pessoas que vão com mais de 40 anos, 50 anos para uma faculdade, se formam, fazem concurso público, passam e de repente é uma mudança, é uma transformação enorme na vida dessas pessoas. Então, não tem idade para vencer. Quantos jovens nós vemos às vezes na televisão que um jovem, ele gostava muito de cozinhar. Isso eu estou falando de vários, não só de um. Jovens que a família não tinha condições financeiras e eles pegaram um pouco, começaram a fazer chocolates, às vezes trufas em casa, saíram vendendo e depois eles abriram uma empresa na própria residência. E eles vendem bem, depois eles abrem uma loja de chocolate e se torna uma grande marca. Mas tudo começa pequeno às vezes. Tem pessoas que já têm a bênção de nascer em berço de ouro, já tem um pai, uma mãe que é empresário, ou que ele estudou muito, que aqueles filhos, eles saem, vão estudar fora, vão fazer intercâmbio, mas também tem outros que não têm condições e eles estudam muito em escola pública e eles conseguem tirar boas notas e eles vão para fora do país, fazem intercâmbio e eles se tornam grandes homens e mulheres vencedores na área financeira e se tornam pessoas de excelência. Tudo é com muito sacrifício. A maioria das pessoas não encontram as coisas prontas, de mãos beijadas, mas a bênção vem para aquele que não fica parado. Se você ficar parado, se você ficar parada, não vai acontecer nada. Se você escutar essas conversas, mas não, o nosso lugar é muito pequeno. Se você mora em uma cidade pequena, uma cidade que não é desenvolvida, que não tem um comércio, que é um grande comércio, ora a Deus, pede ao Espírito Santo de Deus para que abra as portas para você, abra as portas de um negócio, da área financeira. Se for no casamento, ora a Deus, pede ao Espírito Santo para tocar no teu cônjuge, para que te trate melhor, para que seja uma pessoa de excelência para você, que seja um marido, uma esposa de excelência. Se for os teus filhos, também ora, não fica parado, mostra para os teus filhos, aconselha os teus filhos a buscar a Deus. Você, gestante, fale do amor de Deus para seu bebê logo no seu ventre. Fale das coisas de Deus, acaricie seu bebê, fale para o Espírito Santo de Deus, consagre este bebê a Deus, em nome do Senhor Jesus, e venha desejando e falando com ele sobre as coisas de Deus, porque quando criamos nossas crianças falando das coisas de Deus, do amor de Deus, eles se tornam grandes homens e mulheres capazes
destruir gigantes e não se tornam pessoas fracas, pessoas sem vontade, pessoas com medo de tudo e de todos. Não podemos mais ser enganados pelo inimigo. Você, meu irmão, minha irmã, que sofreu muito na vida e acha que para você já deu, que acabou, agora é que está começando. Para Deus não tem idade. Moisés, ele já não... Moisés não Perdão, Abraão, pai da fé, ele já tinha 100 anos quando ele foi pai do filho da promessa. Sara já não tinha mais como engravidar, ela já tinha mais de 90 anos. E olha, para Deus nada é impossível. Ele renova as nossas forças, não importa a tua idade. Creia. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que nos dê espírito de ousadia, de amor, de poder, de equilíbrio, que sejamos pessoas sensatas, equilibradas, que saibamos a buscar a Deus. Primeiro lugar é de Deus e depois tudo nos será acrescentado. Saúde, coragem, fé, abundância de vida, vida longa com saúde, muita prosperidade do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Senhor, abre as portas para os teus filhos, tira as vendas dos olhos espirituais, vem em nosso socorro, Pai. A todo aquele que está precisando de uma porta aberta na área financeira, abre, Pai. Abre, estamos batendo em tua porta. Abre as portas, Senhor, dos céus. Vem com teus milagres, envia teus anjos poderosos. Tira toda pedra de tropeço dos nossos caminhos. Dai renovo, dai dias novos, com novas coisas, com novidades, com bênçãos, com milagres. Milagres na saúde, milagres em casamentos, milagres na vida financeira, nos estudos, nos relacionamentos com os filhos. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego cada um, Pai, para que escuta este canal, para que o Senhor abra os olhos do teu povo, Pai, e vem com teu amor e poder e a tua mudança, o teu renovo, a tua transformação, Pai, na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço, Pai, para a tua glória. Amém. Graças a Deus.